e no 584, oh, como é bom louvar. Oh, como é bom louvar a Deus, sempre louvá-lo assim, por seu amor, favor é seus, louvor terá de mim. Pai que estás nos altos céus, santificado seja o teu nome. Amém. Nesta hora, ó Pai, com humildade te imploramos que o teu Santo Espírito esteja com cada um de nós e que a palavra que vai ser proferida possa penetrar em nossos corações e que possam dar fruto para a eternidade. Amém. É tudo que imploro, não que eu mereça, mas por Jesus. Amém. Bom dia a todos os presentes, especialmente as nossas visitas, que se possam sentir bem no nosso meio. Para iniciarmos o culto desta manhã, vamos entoar o hino número 1, Ó Deus de Amor. Qual rocha firme a verdade ficará. Deus eterno, Senhor, amém. E agora pedimos a todos aqueles que possam ajoelhar, que se ajoelham, vamos fazer uma oração a Deus. Senhor nosso Deus, que vais mais aos céus, nós, teus filhos, estamos aqui prostrados diante da tua face para te agradecer tudo quanto fizeste por cada um de nós e em especial mesmo dizer que trouxeste-nos à casa de oração para aprendermos e ouvirmos da tua santa divina palavra. Prepara os nossos corações para receber a tua mensagem e prepara também o nosso irmão Vítor, que vai distribuir o pão da vida, que o teu Espírito seja sobre ele e que ele possa preferir palavras sábias vindas de ti. Amém. Que nos ajudes, Senhor, em toda a nossa vida, a fazer somente a tua divina vontade, mas fazer tudo para a honra e glória do Santo Nome. Amém. Sejas com todos aqueles que necessitem de ti. Tu sabes e conheces melhor do que nós. Entregamos nas tuas mãos e faças tudo segundo a tua divina vontade. São estes favores que te pedimos, em nome de Jesus, morrer na cruz para nos salvar. E amém, Senhor. Vai, ó Jesus, ó
Este é o momento que temos para demonstrar a nossa fidelidade através dos dízimos e a nossa gratidão através das nossas ofertas. As diaconisas estão autorizadas a recolher. Ao som do hino 589, a melhor dádiva. Traziam as ofertas aos pés do Salvador e todo o sacrifício mostrava ser de amor. Nenhuma oferenda tornava sem valor, a todas aceitava o meigo Salvador. Também, Senhor, eu quero trazer-te este dom, indigno mas sincero, o impuro coração. Ao longe retraído está um pecador, ao ver os donativos sua alma sofre em dor. Não tem nenhuma prenda para dar ao Salvador. Com os olhos lacrimosos suplica com fervor. Também, Senhor, eu quero trazer-te este dom, indigno mas sincero, puro coração. Oremos ao Senhor. Eterno Deus, bondoso Pai, muito obrigada pelo privilégio que temos de dar as nossas ofertas e os nossos dízimos para o avanço da Tua obra. Amém. Abençoa grandemente estas ofertas, abençoa todo o Teu povo à face da terra e permite, Senhor, que nós possamos ser unidos como Tu foste com o Pai. Amém. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tira o pé. Bom dia. Feliz sábado. Isso, pode ser um pouquinho mais forte. Bom dia. Aí, melhorou. Feliz sábado. Feliz sábado. Muito bem. Quantos gostam de ouvir as histórias de Jesus? Todos? É? Eu também gosto muito de ouvir e gosto também muito de contar as histórias de Jesus para vocês. E hoje eu trouxe aqui a nossa Bíblia e ela vai nos contar uma história. E essa história, ela está em Mateus 14, 13 a 21. E conta-nos o seguinte. Vamos lá aqui abrir a nossa Bíblia. Obrigada. Essa história, ela nos conta sobre um milagre muito especial que Jesus fez. Vocês sabem qual foi esse milagre? Não? Pois é. Então eu vou contar para vocês. É assim. Certa vez, Jesus estava pregando para uma grande multidão. E ele estava falando sobre o amor de Deus. E Jesus foi falando. E as horas foram passando, até que já estava bem tarde. E os discípulos olharam para Jesus e disseram assim: Jesus, vem aqui. E Jesus chegou-se perto dos discípulos. E aí os discípulos disseram assim: Mestre, já está na hora de nós despedirmos essas pessoas. Elas já passaram aqui o dia inteiro, elas devem estar com muita fome.
Elas não lancharam, elas não almoçaram e nem nada. E vocês sabem qual foi a resposta que Jesus deu para os discípulos? Jesus disse assim: alimentem-nas. Vocês podem alimentá-las. E aí eles começaram a olhar uns para os outros e ficaram assim: como é que eles iam fazer isso? Não é? Aí, sabem quantas pessoas eram? Eram mais de 5.000 pessoas. Aí os discípulos começaram assim: você trouxe alguma comida? Não. E vocês trouxeram? Também não. Vocês trouxeram? Também não. Até que um jovem se levantou do meio daquela multidão e ele veio até perto dos discípulos e trouxe uma cestinha que ele tinha trazido. Vamos ver o que é que tinha lá dentro dessa cesta. Ele chegou e deu essa cesta para os discípulos. Aí os discípulos abriram aquela cesta e lá estavam os seus 5 pãezinhos e os seus 2 peixinhos. Aquele menino trouxe. Vocês acham que estes peixinhos e estes pãezinhos dá para alimentar esta multidão toda que está aqui? Olhem lá para trás. Acham que chega? Não chega, pois não. É muita gente. Só que Jesus estava ali. Jesus estava ali com eles. Então Jesus pegou naquela cesta e orou ao Pai que está nos céus. E Jesus fez uma oração, disse: querido Deus, que o Senhor abençoe esse alimento, que ele possa chegar para todos estes teus filhos. Em nome de Jesus, amém. E um milagre aconteceu, porque aqueles pãezinhos multiplicaram-se, os peixinhos multiplicaram-se, foi multiplicando e deu para alimentar toda aquela multidão. E não só deu para alimentar aquela multidão, como ainda sobrou, eles puderam levar para casa, puderam dar para aquelas outras pessoas que não tinham. Não é? E vocês? Vocês são generosos? Vocês sabiam que aquele jovem fez a diferença nesse milagre? E vocês sabiam mais ainda que Jesus podia do nada ter dito assim: olha, que haja muito peixe, que haja muito pão e que dê para toda a multidão. Mas só que Jesus, ele fez diferente. Ele usou a bondade daquele menino para que pudesse assim abençoar os outros. E Deus também quer fazer o mesmo convosco. Quer servir-se cada um de vocês da vossa bondade e da vossa generosidade para abençoar todos aqueles que também não têm. Amém? Que nós possamos ser sempre crianças generosas e agradecidas. Amém? Vamos fazer uma oração? Querido Deus, muito obrigada pelas tuas histórias, porque elas são vida e ensinos preciosos para cada um de nós. Ajuda-nos, como crianças, a ser generosos para com os outros, assim como aquele jovem o foi. Em nome de Jesus, amém.
O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jiré, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, e que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos surdos fez ouvir, mudos e coxos fez andar, fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível, e Ele fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. Amém. Bom dia, irmãos. Se Deus é um Deus do impossível, eu aqui não ouvi nada. Bom dia. Bom dia. É sim, senhor. Eu quero acrescentar mais um pouco àquilo que foi há pouco disse nos anúncios. Se algum irmão ainda não tem local para ir ver estas mensagens, por favor, ou me digam ou ligam com o pastor. Aqueles que querem fazer em suas casas, através da internet, têm aqui a forma como entrar: www.optv.pt, ou peçam um folheto destes e assim ficam mais dentro do assunto, está bem? É sempre um privilégio que nós temos, adventistas do sétimo dia, ao sábado, nós nos reunirmos para aqui todos passarmos alguns momentos louvando o Senhor nosso Deus, dando glória ao seu nome. A Igreja Adventista do sétimo dia encontra-se numa jornada rumo ao lugar que Jesus foi preparar.
E, irmãos, pelos acontecimentos que nós vimos, não é? Jesus vai voltar muito em breve. E sabem porquê? Porque o desejo de Deus é que deixe de haver adventistas na terra. O seu propósito é que cheguemos depressa à Canaã celestial. Irmãos, há na natureza dois mundos que permanentemente desafiam o ser humano e a sua inteligência. Eu refiro-me ao macrocosmo, ou o mundo infinitamente grande, e o micro-organismo, mundo infinitamente pequeno. O maior problema para os cientistas são, até certo ponto, um mundo feito de coisas pequenas e aparentemente insignificantes, que dão o nome de micro-organismos. Porquê? Porque as coisas pequenas, no seu tamanho, podem tornar-se grandes nas suas consequências. Por exemplo, no campo da medicina, há uma variedade de micro-organismos invisíveis a olho nu que são responsáveis por doenças terríveis, tais como o vírus da malária, o vírus do câncer, o vírus da sida. São micro-organismos tão pequenos, mas de tremendo poder destruidor. No campo da física, temos o átomo, núcleo que é composto ou é envolto por prótons e neutrões, que é uma partícula tão pequena, é a parte mais pequena da matéria, e mesmo hoje, com tanta tecnologia, ao dispor do homem, este ainda não consegue ver nem com o auxílio de potentes microscópios. Talvez, todavia, ele existe, o átomo, e tem um poder tão imenso, tão grande, que quando desintegra-se, pode destruir cidades inteiras. Por exemplo, no dia 6 de 8 de 1945, o mundo testemunhou uma das tragédias mais tristes do século XX. Hiroshima e Nagasaki, no Japão. A explosão das bombas nucleares, ou como nós vulgarmente chamamos, o rebentamento da bomba atómica, naquele lugar, que em poucos minutos se tornaram um montão de ruínas. Não esquecendo o mal que trouxe à humanidade, os quais, 70 anos passados, ainda hoje se fazem sentir naquela parte do planeta. No campo da agricultura, na Índia, o irmão sabia? O irmão sabia que na Índia os ratos são responsáveis pela perda anual de 50% da produção total dos cereais? 25% antes da colheita, 25% depois de colhido e armazenado. Hoje podemos testemunhar, no campo da agricultura, uma grande quantidade de seres bem pequenos que assolam a agricultura. Insetos, pulgões, mosca branca e outros micro-organismos que devoram as culturas e que reduzem as colheitas de uma maneira considerável. Pequenos seres, mas que causam prejuízos enormes. Irmãos, pequenas causas podem trazer grandes consequências. No campo da política, por exemplo, vocês sabem qual foi a causa principal para a Primeira Guerra Mundial? Teve uma causa aparentemente pequena, uma causa destituída de pequena importância, e aconteceu desta maneira. Um sérvio, por motivos ainda desconhecidos, no dia 28 de 6 de 1914, em Sarajevo, hoje capital da Bósnia, após a independência da Jugoslávia, matou o arquiduque Francisco Fernando da Áustria. Este crime fez com que esse país se sentisse ofendido e interpelasse a Sérvia. E assim se inicia
um conflito de grande dimensão, onde quase todos os países se envolveram e onde milhares de seres humanos morreram. Tudo por causa de algo aparentemente pequeno. Estamos a falar de coisas pequenas. E no que dizer no campo espiritual? No campo espiritual ou no aspecto espiritual, as coisas pequenas têm o seu valor tanto para o bem como para o mal. Em Marcos 12, 41, 43, que eu agradecia que abrissem, Marcos 12, 41, 43, vamos ler uma história que todos nós conhecemos, mas que é bom de vez em quando recordar. 12, 41, 43. Eu gostaria que o irmão que a encontrasse primeiramente, que se levantasse e com voz audível, não é preciso gritar, com voz audível, pudesse ler estes dois versículos. O verso 41, verso 42 do capítulo 12 de Marcos. Quem quer fazer o favor? Jesus 41 a 43, leu? Aí Jesus chamou os discípulos e disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que Obrigado. Uma história que todos conhecemos. A história da viúva pobre, que deu a oferta mais pequena. Deu a menor oferta. Todavia, para o Senhor, esta oferta valia mais do que os grandes donativos entregues pelos ricos. Verso 42, eu vou lê-lo novamente. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, que correspondem a um quadrante. Quadrante. Já alguma vez ouviram falar? O verso diz aqui, as 2 moedas, e que, portanto, corresponde a um quadrante. Quadrante era a moeda menor em circulação na Palestina naquela época. 2 moedas formavam, como diz o versículo, formavam um quadrante. Quadrante que era a menor moeda de cobre romana. 64 quadrantes, ou seja, 128 moedinhas, equivaliam a um denário. Denário era o salário de um dia de trabalho. Dava na altura para o povo comprar 8 quilos de pão. Só para nós repararmos na insignificância, na pequenez oferta da viúva. Irmãos, mesmo um copo de água que se dá a alguém de coração é anotado no céu. Esta oferta da viúva foi anotada no céu. Algo tão pequeno aos nossos olhos, mas de grande dimensão espiritual aos olhos do Senhor. Êxodo 4:2. O diálogo entre Deus e Moisés. Perguntou o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu Moisés: um bordão, uma vara. A vara que Moisés usava para guardar o rebanho. Deus disse-lhe: usa ao meu serviço. Moisés obedeceu ao Senhor e operou maravilhas diante do povo no Egito. Perante Faraó, que maravilhas operou? Com uma pequena vara. 1 de Samuel 17. Temos aí a história de Davi. Com uma pequena funda e 5 pequenas pedras, venceu o gigante de Golias e pôs em debandada os inimigos do povo de Deus, os filisteus. Juízes 7. Encontramos um homem valente, um homem de Deus, Gideão, com um pequeno exército de 300 homens, impôs aos filisteus nova derrota e salva Israel.
Marcos 14:3. História de Maria. Nas suas mãos levou um pequeno vaso de alabastro com um perfume muito valioso, o qual ungiu Jesus. Atos 9, 36 e 41. Outra história bem conhecida de nós. Encontramos aí Tabita, Dorcas, com a sua pequena agulha, agasalhou todos os pobres de Jope. A palavra Jope tem o significado de Jesus voltará. Uma curiosidade. Jope era uma cidade lindíssima. Era uma pequenina cidade portuária. Foi aí que Jonas embarcou. Foi aí que Pedro mais tarde chegou para ressuscitar Tabita, Dorcas. Em Atos 9 podemos ler isso. Em relação a Tabita, Dorcas, gestos tão pequenos aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus tão grande e de grande valor. Para o crente que está na igreja há anos, não são efetivamente os grandes pecados que o preocupam, mas justamente aqueles pequenos deslizes de que a própria pessoa muitas vezes nem se apercebe, caso não esteja bem alicerçado à palavra de Deus e ao Espírito de profecia, ou seja, resumindo, alicerçado a Jesus. Porém, é nas coisas pequenas que o inimigo consegue colocar a sua pequena cunha na tentativa de demolir, na tentativa de desvirtuar o caráter de Deus e assim fazer com que o cristão também saia derrotado, machucado, desmotivado da sua caminhada para o céu. Mateus 5, 18, 19. Quem não conhece esta passagem? Até que o céu e a terra passa, nem um jota, nem um til. Jota era a menor letra grega. Iota. Coisa tão insignificante, mas que Jesus bem frisou. Até que ele venha, Jesus, outra vez, nada da lei será retirado. E no Espírito de Profecia? O que é que nós vamos encontrar no Espírito de Profecia também com estas duas insígnias, tão pequenas, mas de grande significado? Sabem que no livro Evangelismo, na página 137 e 138, lemos o seguinte. Diz a serva do Senhor: tenho uma mensagem para os que estão com a responsabilidade da nossa obra. Não animeis homens que devem proclamar a solene e sagrada mensagem em estilo teatral. Nem um jota, nem um til de qualquer coisa teatral deve aparecer na nossa obra. Livro Evangelismo, página 137, 138. Aqui, como eu acabei de ler, ao contrário de Mateus 5, Jesus diz que até que eu venha outra vez, nem um jota nem um til se deve retirar da lei. No Espírito de Profecia, diz, teatro, ensinações, nem um jota nem um til deve fazer parte do plano da evangelização. Irmãos, nós por vezes estamos acostumados a apreciar e a valorizar coisas grandes. Mas era bom que tomássemos atenção e que lembrássemos que as coisas pequenas, regra geral, levam a grandes realizações. Conta-se que um grande líder nacional, que outrora fora paupérrimo, muito pobre, sem vulto, nem ele nem a família, tinha um vulto muito grande na sociedade. Ele tinha o bom hábito de ir com muita frequência a um armário onde guardava algumas peças de roupa daqueles velhos tempos de pobreza. Ele chegava, abria o armário e olhava demoradamente para a roupa, como que fazendo uma súplica ao Senhor.
pedindo que sempre o conservasse humilde e fiel às suas origens. E é necessário que cada um de nós, que aqui está presente hoje, peça a Deus que nos conceda a graça divina, a fim de que tenhamos uma visão mais correta das coisas divinas, a fim de que tenhamos uma visão mais protetora para as coisas que nos parecem pequenas, para as coisas que nos parecem sem importância. Irmãos, não vamos dar razão ao profeta Oseias, no capítulo 4, versículo 6. Diz que o meu povo, quem é que sabe o resto? O meu povo está sendo destituído porque lhe falta o conhecimento. Irmãos, eu apelava para que nós não pudéssemos dar razão ao profeta. É um versículo que vem da Bíblia, eu sei, mas que está nas nossas mãos, está na nossa vivência, dar ou não razão ao profeta. Vamos ler mais a palavra de Deus, vamos estudar mais a palavra de Deus, assim como o Espírito de Profecia, porque são estes livros que têm as coordenadas corretas para nos levar para aquele lugar que Jesus foi preparar. O inimigo não está preocupado com as chamadas tentações grandes. Ele não se preocupa com as grandes religiões. Ele está preocupado a fazer guerra àquela pequena minoria, àqueles que estudam a Bíblia e o Espírito de Profecia, porque àqueles que querem se preparar para ir com Jesus para o céu. Quem são esses? Apocalipse 14, 12. Quem não conhece esta passagem? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Também em Crônicas, capítulo 7, nós temos um versículo que é subejamente conhecido de todos. Lemos: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Irmãos, oração é falar com Deus. Nós sabemos isso. Estudar a palavra é Deus a falar connosco. Oração é falarmos com Deus. O estudar a palavra de Deus é Deus a falar connosco. Se não fizermos ou se negligenciarmos a oração e o estudo da palavra, estamos navegando para longe de Deus. E vocês sabem que o inimigo estuda a nossa personalidade. E ele sabe, e ele vê quando nós queremos navegar para longe de Deus. E sabe o que é que eles fazem? O que é que ele faz? O que ele coloca à disposição do crente, do membro que se distancia, que navega para longe de Deus, ele coloca um bote, ele coloca um barco à disposição do membro. Para quê? Para navegar, quanto mais longe, melhor, de Deus. Não esqueçamos, irmão. Eu gostaria de apelar a cada um. O sermão também é pequeno. Hoje eu estou a falar de coisas pequenas. Eu sou pequeno. Eu gostaria de apelar aos irmãos que qualquer sermão que nós ouçamos, façamos como o povo de Bereia. O que é que fazia o povo de Bereia? Ouvia e depois ia para casa e a ver se tudo estava correto aquilo que o pregador falou. Façam isso. Façam isso. Hoje, infelizmente, muitos de nós deixou de ser bereano. E muito facilmente nós abraçamos tudo, sem verificar se está correto. E esquecemos que só Deus tem um compromisso.
Só Deus tem um compromisso com a verdade. E o inimigo está atento. Ele, se possível, enganariam até os escolhidos. Por isso, no final dos tempos, e nós acreditamos que estamos no final dos tempos, revelar-se-ão aqueles que fazem da palavra de Deus a sua regra de vida. Não é só ler para ter conhecimento, mas praticar, obedecer à sua palavra. Que o Senhor nos ajude, nos proteja e não nos deixe cair nas ciladas pequenas. Se eu terminasse aqui, eu penso que já dava para nós meditarmos um pouco. Mas eu vou contar uma história. Uma história que penso que cada um, conforme eu vou seguindo a história, eu penso que cada um aqui vai abarcar as consequências, vai abarcar o mal que nós temos feito ao nosso Deus. Conta-se que, anos atrás, um pregador mudou de cidade, portanto, foi morar para outra cidade. Quando ele chegou a essa cidade, naquele bairro, ele imediatamente projetou uma série de reuniões evangelísticas e ficou muito conhecido naquele lugar. Ainda no decorrer destas reuniões, ele necessitou de ir ao centro da cidade. Esperou pelo autocarro, o autocarro parou, ele entrou, comprou o bilhete ao motorista e o motorista deu-lhe o troco. Para ele não estar ali a atrapalhar, não é? Ele pegou no bilhete, pegou no troco e sentou-se. Quando ele sentou no seu lugar, ele reparou que o motorista tinha-lhe dado 25 centavos a mais. 25 centavos a mais. A viúva deu 2 moedinhas. Importância insignificante. Ele sentou-se e considerou. E quando ele começa a considerar, e quando nós começamos a considerar, o inimigo coloca a cunha. E ele começa a ouvir aos seus ouvidos isto. Devolver os 25 centavos, uma importância tão insignificante, seria o mais correto. Seria errado manter em seu poder os 25 centavos. Então pensou, ele começou a ouvir a voz, esquece, são apenas 25 centavos, quem vai preocupar-se com este valor tão pequeno? Além de mais, ninguém achará falta. Aceite-o como um presente e fique quieto, calado, tranquilo. É uma importância sem valor. Quando o autocarro parou no destino, o pastor levantou-se para sair e diz ele não sabe porquê, ele ficou parado em frente do motorista. Foi ao bolso, tirou os 25 centavos e entregou ao motorista. Senhor motorista, no troco ia 25 centavos a mais. Eu devolvo, são seus. O motorista riu. E o pastor agora ficou... Está-se a rir porquê? E o motorista explicou. O motorista sorriu, ele olhou para o motorista sem dizer nada, e então o motorista fez-lhe uma pergunta. O senhor é o novo pregador daquele bairro? O pastor respondeu, sim, sou. Eu tenho pensado em ir ouvi-lo. Por isso fiz-lhe um teste. Eu queria ver o que o senhor faria se eu lhe desse troco a mais.
Agora tenho a certeza que aquele que prega lá no meu bairro é um homem de Deus, é um pregador que prega aquilo que vive. Logo à noite, eu lá estarei, eu e a minha família, para ouvir o Senhor falar da palavra de Deus. E despediram-se. O pastor seguiu o seu caminho, mas encostou-se numa árvore. Como que triste. E começa a falar com Deus. Talvez mentalmente, porque as pessoas iam passando. Parou em frente, encostou-se a uma árvore e fez uma pequenina oração. Assim, destes moldes. Senhor meu Deus, me perdoa. Eu quase vendi teu filho por 25 centavos. Por um valor tão pequeno. Me perdoa e obrigado mais uma vez por me colocar no caminho correto. E foi à sua vida. Eu não tenho mais nada para dizer. Não vou comentar aquilo que eu li. Mas quantas vezes isso já aconteceu com cada um de nós? Quantas vezes? Eu sei que eu estava na caixa do banco e houve um dia que me faltou, na altura, 100, 200, 300 escudos, eu não me lembro. E nós tínhamos 48 horas para pagar esse dinheiro. Para repor, para colocar a contabilidade em dia, correta. No outro dia a seguir, há uma senhora que vai fazer um depósito. E como andava sempre à pressa e confiava no homem, e temos de ter cuidado, o coração é enganoso, ela deixou lá, Vítor, está aqui o meu depósito, e depois eu amanhã passo para levar o impresso, o talão. E então assim foi. E quando eu tive um bocadinho, comecei a contar. E olhando para a importância que ela me tinha dado, para a importância mencionada lá no talão, vinha 50 contos a mais. Seria um teste, porque no outro dia tinha-me faltado dinheiro, seria um teste, e a senhora, tenho a certeza, nunca iria saber. Como é que eu sei? No outro dia a seguir, o esposo passou lá no banco, eu dei-lhe o talão e ele começa a lastimar-se. Oh, Vítor, ontem à noite, quando cheguei a casa, começámos a fazer as contas e verificámos que a minha mulher foi fazer depósitos àquele banco, a este, e no final das contas faltou-me 50 euros. Eles não sabiam. Se eu ficasse com o dinheiro, eles não faziam. O que é que eu faço? Abri o cofrezinho, agarrei no maço de 50 contos, mandei e ele caiu à frente dele. E disse, Sr. Rebouças, aqui tens 50 euros. Foi aqui que a sua esposa deixou o dinheiro. São testes. Aqueles que fizerem da palavra de Deus a sua regra de vida, revelar-se-ão. Irmãos, eu quero um dia estar na cana social. E com certeza que qualquer um de vocês também almejam isso. Que nós possamos ser mais amigos uns dos outros. E que nós possamos ser mais amigos de Deus. Mais amigos da sua palavra. Porque é através da palavra que Ele nos fala. Que nós possamos nos preparar, porque muito em breve Jesus vem buscar a cada um de nós. Que nós possamos ser fiéis, que nós possamos ser honestos e que nós possamos nos preparar cada vez mais para estar de pé
quando Jesus vier na sua glória. É a minha oração para mim e para vocês. Porque a nossa fé é bem segura. Nossa fé está segura em Cristo Jesus. Para finalizar o culto de hoje, vamos cantar de pés o hino 262, 262. Minha fé bem segura está. Se minha fé bem segura está, firme em Jesus continuará. Compreendo em Cristo, em meu amor, hei de triunfar sobre o tentador. Mesmo ao sobrevir grande temporal, minha não sofre nenhum mal. Ela bem segura navegará, pois que Cristo Mestre ao leme está. Se minha fé bem segura está, firme em Jesus continuará. Confiando em Cristo, em seu amor, hei de triunfar sobre o tentador. Quando a morte enfim me vier chamar, noite irá descer por sobre o mar. Mesmo assim com fé não terei temor, estará comigo o Salvador. Se minha fé bem segura está, firme em Jesus continuará. Confiado em Cristo, em seu amor, hei de triunfar sobre o tentador. Já para a paz desse porto além, a celestial Jerusalém. Lá irei morar com o meu Jesus, para sempre estar à sua luz. Se minha fé bem segura está, firme em Jesus continuará. Confiado em Cristo, em seu amor, hei de triunfar sobre o tentador. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que estás nos altos céus, nós queremos agradecer porque um dia cada um de nós te conheceu. E com base nas tuas promessas que são verdadeiras, nós esperamos um dia estar contigo na Canaã Celestial. Amém. Nós possamos confiar mais em ti. Nós possamos confiar que tu és o amigo dos amigos. És o maior amigo. Nós possamos confiar que tu, a cada momento, tu nos queres só bem. Muito humildemente, Senhor, te peço uma bênção para cada um de nós que aqui está. Muito humildemente te peço, Senhor, que protejas a cada um e que nós possamos, mesmo nas coisas pequenas, nós possamos, com a tua ajuda, desviar-nos e não cair. Amém. Que tu, Senhor, nos ajudes a chegar àquele lugar que tu foste preparar. Ajuda-nos, ó Pai. Tu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.
E então